Então, olá, bem-vinda, Ana. Muito obrigada por aceitar o convite, né, para o podcast. Eu vou deixar você se apresentar, porque daí você contextualiza a tua formação, né, com aquilo que destaca, né, as tuas habilidades para estar aqui hoje conosco para falar sobre neuromodulação não invasiva no tratamento de lesões de neurológicas, né? Ju, para mim é um prazer estar aqui. É uma honra, na verdade, estar aqui com você. Convite muito especial. Tá em Floripa, então, esse lugar lindo. Sair de São Paulo, cinza, né? Que bom. Vim pra cá, então é um prazer estar aqui com você. Prazer estar falando com vocês aí que estão ouvindo a gente. Bom, eu me chamo Ana, sou fisioterapeuta de formação, né? Me formei, vai fazer 10 anos esse ano que eu me formei. Eu formei em 2014, né? 2024 a gente tá. E aí, desde que eu me formei, eu sabia que eu gostava de neuro, né? Então, eu fui fazer iniciação científica com lesão medular, fazia com animal. Depois que eu saí da graduação, eu sabia que eu tinha que me especializar na área, né? E aí, acabou não dando certo os meus planos iniciais, mas acabei entrando em 2 especializações. Uma que chama Reeducação Funcional da Postura e do Movimento na USP, que une neurociência e biomecânica. E eu não tinha tido uma base tão boa biomecânica, então eu achei que era interessante, né? E não saía da neuro, apesar do nome não ter nada de neuro. E depois eu fiz uma especialização na Unifesp, né? No mesmo ano, na verdade, de intervenções fisioterapêuticas nas doenças neuromusculares, que é uma das áreas que eu mais atuo hoje, né? E aí, quando eu saí de lá, eu fiquei como preceptora, tanto da USP quanto da Unifesp. Na USP eu supervisionei, né, o ambulatório de neurofuncional, então tinha contato com os alunos e com os pacientes, era máximo. E aí nesse mesmo ano que eu era preceptora, eu fiz a 3ª especialização, que é neurologia clínica. Então eu tenho basicamente essas 3, e neurologia clínica eu fiz na Unifesp também. Quando eu terminei tudo isso, eu fui para o mestrado. Aí entrei no mestrado na Unifesp, em Ciências da Saúde, né, interdisciplinar em Ciências da Saúde. E aí, o mestrado, eu estudei uma doença neuromuscular. Eu estudei Duchenne, né? E aí, eu queria saber, no mestrado, que a gente ainda não tinha nenhuma publicação nesse sentido, se o controle de tronco era importante para a funcionalidade do membro superior. E a gente viu que sim, né? E que era diferente de paciente que deambulava e não deambulava, porque muito no Duchenne, né, que é uma doença neuromuscular, mas é a mais comum na infância, se olha muito para o membro inferior. Então, ele vai perder a marcha, e fica olhando para a marcha. E a gente tem que pensar que aos 13 anos, mais ou menos, eles vão perder a marcha. Só que ele precisa do membro superior para trocar cadeira, para se higienizar e tudo mais. E o quanto que isso depende do controle de tronco. E que isso fica deficitário, né? Porque eles usam muito tronco para se mexer. Então, se eles vão pegar um copo, eles não pegam um copo assim, né? Eles rodam o tronco, né? Eles inclinam o tronco. Então, a gente olhou para esse lado também e viu que tinha uma influência muito grande. E aí, depois, mesmo assim, quando eu lembro até hoje, quando eu tive uma aula sobre neuromodulação não invasiva, né, pra chegar no tema. E aí eu tava numa aula lá na especialização, na Unifesp, e a professora falou assim, então, a gente sempre, na história da neuro, a gente sempre pensou em consertar a lesão na periferia, né? Então, vamos fazer força, vamos controlar o tônus, a gente sempre teve técnicas na fisioterapia pra isso, né? E agora com a neuromodulação, é como se eu fosse lá no cérebro e ligasse os fiozinhos, né? Então, assim, foi fantástico. Eu nunca vou esquecer dessa explicação. E aí, nessa explicação, eu fiquei encantada. Eu falei, gente, eu quero ir pra neuromodulação. E no mestrado eu não tive essa oportunidade. Aí no doutorado, eu lembro até hoje, eu postei uma... Isso que é importante o Instagram, viu, Ju? O Instagram é importante. Eu postei uma foto que eu tinha acabado de receber meu título de mestre, né? E aí eu, que orgulho, não sei o quê. E um professor que eu conheci, na época ele não era professor. Ele era técnico de laboratório, super competente. Tinha acabado de o doutorado, ele passou no concurso na Federal do ABC. E falou, Ana, você não quer vir pra cá? Você não quer fazer o doutorado com a gente aqui na UFABC? Ele não podia me orientar na época porque ele tinha que ter defendido um mestrado. Ele tinha acabado de entrar no concurso, acabado de ser professor. Aí tudo bem. Aí ele falou assim, aqui tem o Abraão. Menina, eu já... O Abraão Fontes Batista, eu já sabia que o Abraão e a Kátia Montesilva eram os maiores nomes da neuromodulação no Brasil, né? Até nessa época, eu tinha ido um pouco antes do Dani me fazer o Daniel, né, que é o Daniel Boari, me fazer essa proposta, eu tinha ido pra Bahia, contei isso até pra Kátia, num simpósio, assim, num evento que tinha.
E aí, nesse evento, eu conversei muito, assim, eu tive um primeiro contato com a Kátia, né? Assim, sentei do lado dela. E foi muito emocionante pra mim, assim. Ela deu uma palestra sobre AVC, né? E, enfim, e eu fiquei encantada, né? E aí, eu falei, gente, acho que eu vou ter que ir pra Recife fazer o doutorado. Pensei nisso, né? E aí, quando o Daniel falou isso, eu falei, gente, é tudo que eu preciso. Em São Paulo, Abraão é a maior referência, Abraão, né? veio de Salvador para São Paulo, né? Pois é. E aí... Do Rio, Salvador, São Paulo ali. E aí eu falei assim, gente, é isso. Aí fui conhecer o Abraão falou, tá bom, pode ser. E nisso a gente foi... Só que aí aconteceu o quê? Aconteceu a pandemia, né? Então eu tava fazendo as disciplinas, porque lá na Federal do ABC é meio complicado você entrar, porque como eles têm ciência computacional... A prova cai ciência computacional. E a gente que é da área da saúde, como é que a gente faz uma prova, né, de programação? A gente não sabe bem isso. Então, aí a segunda opção para você entrar, além de fazer a prova, você faz 2 disciplinas, tira conceito A e B e entra. Então, nessa época eu estava fazendo as disciplinas, já tinha terminado uma e estava fazendo a segunda. E aí, todo mundo fala que a prova é impossível, que passar é impossível, não sei o quê. Então, eu falei, gente, eu vou fazer essa prova logo, porque daí, se não conseguir, né, em 2021 eu passo na prova do doutorado. E aí, beleza, o doutorado começou. E até então, o Daniel sempre trabalhou com Parkinson. E eu queria coisa com neuromodulação, no Parkinson, não sei o quê. E aí, um dia, o Abraão, tem um aluno do Abraão lá de Salvador, que infelizmente está com esclerose lateral amiotrófica. E o Abraão começou a me perguntar sobre isso. E naquele dia... Eu lembro até hoje que quando ele me perguntou, eu passei o fim de semana inteiro respondendo uma questão judicial de um paciente, né? Então, assim, eu sempre fiz relatórios gigantes para o paciente conseguir um ventilador, para o paciente conseguir, né, um coffee assist, né? Enfim, equipamentos que são extremamente importantes para a vida deles e eu passo horas fazendo isso. E eu estava conversando com ele sobre isso e ele falou, Ana, por que você está fazendo Parkinson se seus olhos brilham para a esclerose lateral amiotrófica, né? Aí eu falei, gente, realmente. Aí, Abraão, você não tem que fazer tudo o que todo mundo faz, tem que fazer algo diferente. E isso que eu acho que é a coisa que eu mais admiro no Abraão, sabe? Ele se importa com o seu sonho, né? Ele não é aquele orientador que, tipo, tá ali fechado na caixa. Não, eu só tenho essa linha de pesquisa, a gente vai fazer só isso, né? Então, eu tenho muito orgulho de ser aluna dele. E aí, a gente mudou totalmente, assim, meu doutorado. Em 2022, eu terminei a escrita, tudo, e a gente começou a coletar. E aí, agora, em 2023, a gente começou a coletar, assim, no sentido de só um estudo transversal, uma avaliação e tudo mais dos pacientes, né? A gente vai fazer TMS e EG. E agora, em 2023, dezembro, sai uma publicação sobre neuromodulação na ELA, né? Algo histórico, que mudou tudo isso, né? Em 2019, eles já tinham feito uma publicação. E agora, em 2023, eles fazem isso de uma forma mais estendida. E a importância de tudo isso para a história é a gente mudou de novo. Então, hoje a gente está exatamente nesse momento. A gente está mandando um adendo, né, pro comitê de ética para a gente poder fazer um ensaio clínico randomizado lá em parceria com a Unifesp, né? Que assim, eu sempre tive um pé na minha casa, né? Que eu me formei na Unifesp, na Federal de São Paulo. Então, eu sempre tive isso. Bom, basicamente essa é a minha história e é o que eu faço hoje. Pra já pegar ela, né? Que faz esses olhinhos brilharem. E que está há muitos anos trabalhando, né? Na clínica, né? Em paralelo a essas especializações, tudo, você tem uma atuação clínica, né? Com pacientes a domicílio, né? Nessa linha. Em que pé que a gente está hoje com a neuromodulação não invasiva e por que ela é indicada para ela? Essas conexões de... Isso é muito legal. Essa pergunta é ótima, Gil. É assim... a gente já sabe que a ELA, assim, ela é tão devastadora, ela é fatal, né? Então, a gente sabe que é uma doença grave, que a expectativa é de 3 a 5 anos o paciente morre. Eu duvidei dessa expectativa, até perder um paciente que era muito próximo do tipo de atender 3 vezes na semana durante 5 anos, sabe? E ser apaixonada por ele. E até acho que te contei isso na época. Então, assim, a gente duvida, mas ela é fatal. Ela vai acontecer, não tem o que fazer, né? E aí, nisso tudo, nesse meio tempo, eu comecei a estudar essa parte, né? Quando a gente mudou
E o que é muito consistente na literatura? É muito consistente de que na ELA você tem um aumento dos marcadores de facilitação. Então, na TMS, quando eu faço duplo pulso pareado, né? Eu faço um tec-tec. E quando eu faço esse pulso com 15 milissegundos, né? De intervalo, eu estou avaliando todos os neurotransmissores excitatórios. Então, eu estou avaliando a facilitação intracortical. E quando eu dou esses pulsos no intervalo de 2 milissegundos, por exemplo, eu estou avaliando a inibição. E aí, o que a gente vê na ELA, que é clássico, os pacientes ELA, ou eles têm uma redução muito grande da inibição comparado com o paciente saudável, ou eles têm ausência da inibição. E quando eles têm ausência na inibição, para você ter uma ideia, o diagnóstico ele é sensível em 97%. Então, se você tem uma redução da sua inibição, você tem ela. E o mais interessante que os estudos mostraram, pacientes que têm a alteração genética, né, uma ELA familiar da superoxidesmutase, né, SOD1, o que acontece? O paciente, mesmo que ele não tenha sintoma, não tem nenhum sintoma, ele já tem alteração na inibição intracortical. Ou seja, a TMS ela pode ser uma ferramenta diagnóstica precisa e muito antes do sintoma motor. Então, é extremamente interessante isso para a gente, assim, né? Para pesquisador, para área clínica e tudo mais. E a neuromodulação, ela vem tentando regular isso, né? Porque você tem um desbalanço muito grande em facilitação e inibição de neurotransmissor excitatório e inibitório, e a neuromodulação vem tentando ajustar isso, né? Modular isso. Então, assim, até 2019, que quando saiu esse primeiro estudo, a gente sempre pensou que era cortical. Então, a maioria dos estudos é TDCS catódica, TDCS é catódica para inibir o córtex, para aumentar a inibição, ou Theta Burst contínuo, porque a gente faz inibição, ou TMS 1 Hz. O que foi feito é um estudo, acho que em 2004, pelo grupo do Di Lázaro, que eles viram que eles fizeram só em 2 pacientes 20 Hz, que é uma TMS repetitiva mais excitatória, né? De alta frequência. E aí os pacientes pioraram. Eles aceleraram a progressão da doença. Então, a gente viu que, fazer uma neuromodulação excitatória era loucura, né? E aí, mesmo diante desse relato, né? E é um relato assim, que fez 2 pacientes, e aí o paciente começou a piorar, eles acabaram. Não fizeram mais o estudo, parou. E aí, nisso, agora em 2019, um autor que é o mesmo autor que publica as ataxias, ele coloca 2 ânodos em C3, C4, né, pelo sistema 10-20, então no córtex motor bilateral, direito e esquerdo, e o outro eletrodo ele coloca na vértebra C6, né, vértebra cervical C6, na 6ª vértebra. E aí os pacientes mudaram. Eles realmente... Então, o cátodo... Então, é uma neuromodulação Y, né? O cátodo está em C6 e os 2 ânodos estão em C3 e C4. Ele usa 4 mA de intensidade. Então, o cátodo está em 4 mA e os outros ânodos 2. Provavelmente 2, a gente não sabe bem, né? Porque depende da impedância. Mas a impedância, ele fala no estudo que tem que ser abaixo de 5 kΩ. Beleza. Então, a gente... Até então, a gente meio que duvidou um pouco desse estudo, só que ele faz uma coisa muito interessante, que é o que os estudos hoje, estudo clínico para ela está fazendo, que eles descobriram que tem um marcador, que agora dá para pegar no sangue, mas quando você pega no líquor, ele é mais preciso. Existe um marcador chamado neurofilamento de cadeia leve. E esse marcador, quando você tem uma lesão do neurônio, enfim, você tem um aumento desse marcador. A nível líquor, a nível sanguíneo também, sérico. Então, é fácil de avaliar o paciente. Então, essa é uma das coisas que eles mais têm, porque pensa, para você diagnosticar ela, você tem que fazer eletroneuromiografia, um monte de agulha na língua. Imagina a dor, né? Que é isso. Eles sempre falam, nossa, nada pior do que fazer eletroneuromiografia. E aí, esse marcador abaixou. Então, os pacientes que fazem neuromodulação com essa montagem que eu te falei, esse marcador tá alto e ele baixa. Então, assim, isso é histórico, né? Sim. Você vê alguma coisa que realmente muda. E não só isso. O que é a grande mudança? A gente vê também uma questão de a inibição começa a aumentar, que é reduzida ou ausente, e a facilitação começa a reduzir. Então, reequilibra, né? Ou seja, os marcadores da TMS também comprovam isso. E a gente confia nos marcadores da TMS, porque eles alteram mesmo que o paciente não tem sintoma.
Então, assim, o que a gente também sabe do ponto de vista avaliativo deles, né? Saiu um estudo, acho que foi 2022, se eu não me engano, de uma autora que ela faz a revisão, e é uma bagunça, né? Porque tem um monte de estudo, assim, de EG, de ressonância funcional, ressonância estrutural, tractografia, tem um monte disso tudo. E aí a gente fica meio perdido. E o que ela fez? Graças a Deus, ela sintetizou tudo isso. E aí, o que ela mostrou? Que apesar de eu ter uma alteração estrutural, ou seja, o que acontece? Eu tenho uma lesão do trato córtico-espinal como um todo. Eu tenho atrofia do corno anterior da medula, porque o neurônio motor inferior também morre. Então, apesar de eu ter uma atrofia dessa estrutura, eu tenho um aumento da conectividade do cérebro. Então, eu tenho uma hiperconectividade, apesar de uma estrutura que não está funcionando. E aí a gente não sabe, por exemplo, se o paciente aumenta essa hiperconectividade cerebral porque ele tem uma fraqueza muscular e ele quer dar conta disso, pode ser também, né? consequência, ou se isso é a ela. Ou se isso é todo o processo inflamatório que acontece no cérebro, estresse oxidativo, se é o excesso do glutamato, né, que mata o neurônio, esse tóxico para o neurônio, enfim. Uma outra coisa que eles têm visto muito também é o agregado de TDP-43, que é uma proteína que ela fica, né, mal dobrada, vamos dizer assim, e ela fica acumulada no citoplasma. Isso leva o neurônio a morrer também. Então, assim, a gente não sabe direito qual é a causa, mas parece que as coisas elas estão se encaixando depois de muito tempo, né? Então, esse é o cenário que a gente tá. A gente quer rodar esse ensaio clínico. Primeiro, a gente vai fazer um piloto. Porque, assim, por mais que a gente confie, a gente tá super esperançoso, a gente quer ver isso. A gente quer ver acontecer no Brasil, né? E a gente, pensando nisso, então a gente não vai fazer só TMS, a gente vai fazer EG também, para conseguir entender. E o importante do EG, na minha concepção, é que o EG você leva para qualquer lugar que você quer. Mesmo um paciente de ELA que tá com aquela síndrome de locked-in, né, que o paciente já não mexe absolutamente nada, nem os olhos ele mexe mais, a gente sabe que tem algumas regiões, né, que eles fazem isso. Então, eles colocam um eletrodo de EG e a pessoa acaba aprendendo. Se você aumentar sua frequência cerebral, você quer dizer sim. Se você abaixar, você quer dizer não. Não sei como a pessoa, até o pesquisador que um dia apresentou isso pra gente lá no laboratório falou, eu não sei como as pessoas aprendem isso, mas elas aprendem. E aí a pessoa começa a aprender a falar sim ou não. Aí faz umas perguntas do tipo, o presidente da Inglaterra é X, e a pessoa responde sim, não, e aí pra ter certeza que a pessoa tá dando respostas reais, e aí você implanta isso com neurocirurgia, esses eletrodos, e a pessoa consegue falar com a família. Então, por isso que eu acredito que o EEG, a gente consegue acompanhar esse paciente até quando ele vai para uma fase muito mais grave. Sim. Que a minha preocupação é essa, porque mesmo esse estudo que eu te falei, é uma população que tem um diagnóstico menor que 2 anos, né, 4 anos, desculpa. É uma população, não só isso, que... Opa, desculpa. Então, assim, ainda anda, tem uma deglutição boa, então são pacientes mais iniciais, né, de fase de doença em si. Então, assim, a gente precisa se preocupar também com esses que estão mais graves, né, só porque eles estão mais graves, eles vão ter direito ao tratamento, né, enfim, acho que é isso que a gente quer olhar agora, a gente quer tentar ajudar isso. Eu acho que é um olhar extremamente ético, e que a gente sente muita falta na pesquisa em saúde, porque a gente sempre tem a tendência a olhar para quem está começando, para o controle da doença, e quem já começou parece que segue e deu. Sim. Né? E isso não só na saúde, né? Se a gente for entender em educação, a gente às vezes tem muito mais projetos de educação para base, e quem está ali no meio e não conseguiu entrar na faculdade, não está num limbo e fica num limbo e vai seguir. Vamos pensar no pequeno, né? No que está começando. E na realidade não, e a gente aprende muito no processo, né? De ver como está melhorando ou não. Apesar de, assim, achar incrível isso, a minha pergunta ainda vai lá para a base, né? Mas acho que é lindo teu olhar, por isso que é uma lacuna grande. Sim. A gente tem uma baixa lacuna nisso, uma grande lacuna nisso, né? E conseguir olhar como é que quem já está com a doença instalada para poder mudar esse desfecho, né? Mas aí a minha dúvida em relação a que você falou de um diagnóstico precoce, né? Precoce antes dos sintomas motores. Em que pé
A gente faria esse diagnóstico, ela é genética? Então, tem essas duas, assim, eles descobriram porque ela não é exatamente genética. Na verdade, sim, 10% é. Tá. Só que 10% baixíssimo. É baixíssimo, né? 90% é esporádica, então acontece aleatoriamente. Porque a gente é um achado não sabe. cortical que a gente vai aplicar em todo mundo e ver se todo mundo vai ter, né? Ainda é variável, é algo para... E acho que isso é muito discutível até socialmente, né? Porque mesmo os pacientes, pessoas que eu conheço, né? Que têm famílias, mesmo a ataxia, né? Que a gente aplica muito neuromodulação também. Que são neurodegenerativas e são hereditárias. E você fala, fulano, mas seu filho fez o teste genético? Não, ele não quer fazer. Então, também é uma coisa muito pessoal, porque é isso que você falou. A gente vai ficar botando TMS na cabeça de todo mundo e saber se todo mundo tem marcador para desenvolver doença. Acho que não é bem assim, porque cada um tem uma forma de ver. Eu talvez não gostaria de saber. Eu também não. Se eu vou ter uma doença grave ou não, né? O que eu gostaria de saber é se eu vou ter energia para continuar lutando contra essas doenças e proteger os pacientes o máximo que der. Isso a gente meio que sabe como é que a gente faz essa caixinha de, né? Que é o exercício físico, alimentação saudável, dormir bem, né? Não é tudo que é impossível. É um trabalho integral que não dá pra trabalhar. Mas é que precisa pra ter energia lá pra frente. Pois é. Né? Essa caixinha de energia, a gente sabe como construí-la, né? A gente sabe, né? A gente sabe quais são os fatores preditivos, né? Pra ter dor crônica, por exemplo. E a gente sabe que é cada vez mais difícil, né? De ter essa vida redondinha. Toda quadradinha, assim, eu moro em São Paulo, pensa. Como que é São Paulo, gente? É uma loucura. Você fica no trânsito, sei lá quantas horas. E aí você tem que começar a tomar decisões da sua vida também, né? Então, que é o que eu tô começando a fazer agora. Eu trabalho, lógico, porque, assim, infelizmente, a gente vive num país que a pesquisa não é valorizada, né? Outras coisas são mais valorizadas que isso. Então, a gente tem que trabalhar. Para pagar a conta, tem que trabalhar. Então, eu sempre trabalhei, desde o mestrado eu trabalho. E aí, assim, você tem que começar a tomar decisões do tipo, eu moro em São Paulo, eu trabalho a domicílio, mas assim, eu vou para essa região e fico só lá de manhã, né? E, enfim. Mas isso é otimizar a tua energia, trabalho, vida, não dá só para fazer o que recomenda-se para uma boa saúde, porque a gente também quer trabalhar e saúde mental também é trabalhar. Então, é equilibrar. É verdade. Eu concordo com você. É equilibrar tudo isso, né? Mas eu acho bonito, porque realmente a gente quer ter energia para aguentar o que tiver lá pela frente. E às vezes saber só cria uma expectativa e algo que não pode ser que nem se manifeste, né? Exatamente. Porque esses testes não quer dizer que você vai ter essa doença. Exatamente. Só quer dizer que você tem um potencial para algumas. Isso me lembra a história de uma pessoa que eu conheço que ela tinha chance de desenvolver câncer de mama em 80%, tinha alguns nódulos na mama, não quis fazer biópsia, quis tirar a mama toda, inclusive mamilo e tudo mais. E aí, quando fez tudo, tirou a cirurgia, analisou cada nódulo, sem câncer. Que é isso que você tá falando agora, do tipo, vale a pena fazer algo muito radical? Né? Se a gente pode ter uma predisposição gigante genética, mas a gente também, sei lá, tem que acreditar naquele 1%, né? Que não vai acontecer, né? Então, acho que é isso que você tá falando. É muito complexo, mas acho que isso é uma questão muito mais pessoal, assim, que a gente não consegue influenciar muito, né? Não. Eu acho que eu falo assim, nós como profissionais de saúde, eu falo muito, ainda mais pro paciente de ela, que a gente já sabe o que ele pode ou não fazer que vai fazer a doença evoluir. Exato. E aí eu falo sempre pra eles assim, olha, é o seguinte, eu tô aqui pra te falar o que é o melhor pra você. Quem vai decidir o que é melhor pra você é você, né? Então se eu falo assim, você tem que usar umbu 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite, e você não quer, o senhor só precisa saber a consequência. A consequência é, minha doença vai evoluir mais rápido. É isso que o senhor quer? Tudo bem pra mim. É zero julgamento, entendeu? Cabe a ele escolher, porque é ele que tá sentindo, né? Que daí entra na questão do cuidado paliativo. Exato. Né? E é respeitar a decisão. A gente oferece e... Gil, e você sabe que teve uma paciente que mais me surpreendeu, que ela tinha uma estrutura grande, tinha acabado de conseguir um home care especializado, enfim, estava com profissionais excelentes de ponta, e na ela a gente tem uma coisa chamada hipertonia glótica. Então a glote, ela fecha e o ar não passa mais. Então, por mais que eu coloque o BiPAP nela, e o BiPAP fica no rosto dela, o ar, ele fica aqui na garganta. Então, você vê a pessoa ventilando, mas no pescoço, o ar não vai pro pulmão, né? E a saturação cai lá embaixo, é aquele desespero, a frequência cardíaca sobe, é um caos.
paciente entra em intercorrência toda hora. Qual que é a alternativa para isso? Ela é uma das poucas doenças neuromusculares que a gente aceita fazer traqueostomia. Nessas condições, numa condição de que o paciente, né, não tem mais o que fazer. E aí, ela decidiu que ela não ia fazer traqueostomia. Porque ela não suportava mais viver um dia naquela condição que ela estava. E se a gente olhar para a história dela, a gente faz total sentido. É uma pessoa que sempre se ligou para aparência. Uma pessoa que, né, enfim, sempre ligou para lugares sociais, para estar em evento social. E ela sentia vergonha da doença. Vergonha do estado que ela estava, né? Então, ela decidiu, foi internada no hospital, cuidados paliativos, e ela partiu. Então, assim... É isso, cada um vai ter uma decisão. Me surpreendeu muito, eu falava muito com ela, mas com a traqueostomia é tranquila. Eu lembro até hoje do dia. Assim, eu não, sempre foi uma viagem dos meus sonhos ir pra Disney, porque eu brinco com o Abraão que um dia eu vou virar princesa da Disney e vou largar a área acadêmica, que eu acho que isso é mais legal. Ele fala, você tá louca? A gente vai lá te buscar. E aí, eu lembro que eu tava na Disney, que foi a minha viagem dos sonhos, e eu vi um paciente de ela. Porque, assim, pra mim é muito característico, né? Eu conheço bem. E eu achei isso fantástico. Eu adoro ver um paciente com doença neurológica nesses lugares, assim, na rua, fazendo as coisas que a gente faz, sabe? No parque, enfim. Eu acho isso muito legal. E aí eu falava isso pra ela, não, mas você pode, com a tráqueo vai parar esse problema, você vai poder sair daqui, a gente vai poder ir no cinema, vai poder não sei o que, não. A resposta sempre era não. E independente do que eu falasse pra ela, não. Chegou uma hora que eu respeitei, falei, ok, ela tá realmente... Porque a gente sempre fica na dúvida, porque o paciente pode a qualquer momento mudar a decisão dele. Uhum. Ele pode estar muito certo de que, não, eu quero partir, mas ele pode mudar. Pode. Então, a gente tem que estar atento a esses detalhes, mas sempre é isso, respeitar o que ele quer. E é conduzir a um grau de conforto. Às vezes, nesse conforto, agora tá bom aqui, quero ficar... Aqui ficou bom, como eu tô. Então, quero seguir mais um tempo. Uhum. Ótimo, né? Então, e é o cuidado paliativo. É um cuidado, né? E ele é dinâmico também, né? Sim, com certeza. Nesse olhar. Não é? Nossa. Um baita tudo para ela, né? Excelente. Que é maior expertise. Mas, assim, lógico que as evidências maiores para neuromodulação é AVC, né? A esclerose múltipla, a lesão medular. A gente tem mais evidência. A própria ataxia está crescendo pra caramba, né? Então, assim, a gente muda muito a visão, né? Tudo que está acontecendo. Eu acho que realmente aquilo que eu te falei no começo, que é você conectar o fio que está desconectado lá em cima, né? Seja lá em cima no córtex, porque a lesão foi lá, ou foi na medula. Enfim, independente de onde está a lesão, a gente começa a conectar isso. E isso é fantástico para o paciente, assim, na ataxia, acho que uma das coisas que eu mais me emociona é isso, assim, não que todo paciente vai evoluir assim, o que eu falo é que, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, porque hoje em dia as pessoas estão achando que neuromodulação é uma bala de prata, né? É para todo mundo faz, vai funcionar para todo mundo e vai ser maravilhoso, e não é assim. A gente sabe, como cientista, que existem pacientes que não são respondedores, e que a gente tem buscado cada vez mais com a ciência entender por que não respondeu. Porque a gente se interessa muito mais para esse que não respondeu do que com o que respondeu. Porque o não respondeu vai ensinar muito mais a gente, né? Que eu acho que isso que, pra mim, é o que mais me encanta nas doenças neuromusculares, as doenças neurológicas. Porque eles ensinam muito a gente sobre funcionalidade, sobre tudo, né? Até esse brilho especial da vida, né? De você saber o que é importante pra você, né? Eu acho que eu agradeço muito a Deus pelos meus pacientes, porque eles me ensinam todos os dias o quão importante é respirar, falar, né? Enfim, tudo que a gente faz. E aí, as pessoas estão destoando um pouco disso, né? Estão vendendo na internet, eu vejo cada coisa que eu falo, meu Deus. Dá medo, né? Publicando assim, como se neuromodulação fosse, tipo, uma bala milagrosa. E isso me preocupa, porque a neuromodulação é uma área, né, de uma técnica super bem conceituada, que tem, né, evidência científica, que já tem nível de evidência A, por exemplo, para depressão. Então, assim, para dor, né? Para tratamento da dor. Então, assim, por que a gente vai tirar esse prestígio, né? Com esse tipo de coisa? Porque aí fica uma coisa meio esquisita. Tipo, vai funcionar para todo mundo, mas para mim não funcionou. E aí fica... E o paciente também tem uma expectativa muito grande. E eu acho que tem outra questão ainda. Às vezes, a pessoa, ela se submete a um protocolo que não foi bem estudado para o caso dela. E aí ela coleciona um insucesso e ela
se coloca numa posição mais vulnerável, que nada funciona para mim, nem aquilo que tanto disseram que funcionaria. Exato. Mas às vezes não foi nem feito por alguém que tenha realmente habilidade, né, estudado para aquilo. E aí realmente fica... né, é uma desconstrução do todo, né, tanto para o paciente quanto para próprio a aceitação social da técnica, né? Porque alguns pacientes se assustam, né? Mas eu vou dar choque na cabeça, mas vai realmente dar choque. Porque a gente vê, né? Antigamente era vai assim, molhar, né? É para passar mesmo o choque, o tratamento das doenças psiquiátricas era pegar um choque, né? Cadeira elétrica, né? Matar pessoas, era assim, mas não é nada disso. Nada disso, é bem suave. E só que tem que ser bem estudado, né? Para ser bem... acho que você falou tudo. E continuamos estudando, né? Não parou, né? Sim. E eu acho que é isso. Eu falo muito para as pessoas, neuromodulação não é para todo mundo do ponto de vista de profissional. Você ir para neuromodulação, você tem que ser um profissional que não existe receita de bolo, que todo paciente é um paciente, que você vai ter que sentar na cadeira e estudar para fazer aquele protocolo. Você vai ter que ir para a PubMed, você vai ter que fazer pesquisa, você vai ter que olhar meta-análise, vai ter que aprender a olhar essas coisas, vai ter que aprender a ter a crítica científica também, porque... às vezes você olha os dados assim, que eu, por exemplo, hoje, eu tô feliz que esse estudo mostrou isso na ela, mas eu duvido dele, né? Eu não sei se ele é tão bom assim. Eu não sei se, né? É esquisito isso. Então, por isso que eu quero, né, pesquisar, a gente fazer um ensaio clínico aqui. Então, eu acho que é isso, ter essa crítica também. Então, não é todo mundo que tem isso. E para o paciente, eu acho que é um desafio. Como é que ele vai descobrir, né? Como é que ele vai saber se aquele profissional que está ali diante dele, se ele tem todas essas características? Se ele é uma pessoa comprometida, se ele vai realmente estudar o caso dele em si, ou só vai colocar lá, né, um protocolo comum para todo mundo, né? E é isso que você falou, às vezes não funciona muito mais porque a pessoa não se dedicou para aquilo, como tudo, né? Não só a neuromodulação, mas qualquer técnica. Se você acha que para tratar toda a dor, você vai colocar, sei lá, bandagem, né? Então, assim... Não, qualquer. Mas, e aí é interessante, porque aí para o paciente, né, ele tem que ir num profissional que tem segurança no que está oferecendo, como a gente com a neuromodulação, né, invasiva, a gente tem segurança e a gente reconhece os limites, mas sem dizer que é a bala de prata. Sim. E sem dizer que eu não sei nada e vou fazer qualquer coisa. Então, acho que a conversa com o profissional e saber que ele tem consciência do que ele está fazendo e que ele reconhece os limites e que ele vai conversar contigo sobre os limites e as forças para direcionar, né, para onde a gente vai, né? E isso é o cuidado como um todo, né, do começo ao final. Eu acho que a gente tem que ter... A Kátia fala muito sobre isso, né, a Kátia Monte Silva. A gente tem que ter essa conversa honesta com o paciente, do tipo... Você não precisa vender sua casa, porque é um tratamento caro. A gente sabe que é muito caro. As máquinas são muito caras. Não é porque o tratamento é caro. Alto, Mas, assim, uma TMS, a gente não tem uma TMS brasileira ainda, né? Então, ela é cara, porque é em dólar, é em euro, enfim. Outra moeda, é outro valor. Então, a gente sabe disso. Então, o paciente também é um investimento para ele. E será que ele vai ter... Se, assim, às vezes a pessoa investe muito... E não é nada, né? Eu tenho muita preocupação. Tem paciente que vai... Né? Paciente acontece muito isso. Vai pra China fazer célula-tronco, não sei o quê. Coisas que, assim, a gente sabe que não tem evidência, mas a pessoa faz isso. Vai lá fazer aquele tratamento do choque lá nos Estados Unidos, que também não tem evidência nenhuma, mas que cura tudo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E essa é a minha maior preocupação hoje em dia, né? Porque, assim, a neuromodulação é uma técnica respeitada, é uma técnica segura, tem evidência científica. As pessoas que estão por trás disso, que produz ciência em relação a isso, são pessoas sérias, mas que a gente está vendo, assim, que algumas pessoas da área estão levando para um outro nível, assim, de que é cura milagrosa. A gente se preocupa muito, muito com isso. E uma coisa que eu acho legal, Ju, que a gente falou no último simpósio da ANAPEM, né? Então, fazendo uma propaganda da ANAPEM. Claro, já também fiz. A ANAPEM uma instituição que não tem fins lucrativos, mas que quer ajudar nisso, né? Tanto na assistência quanto na pesquisa da neuromodulação. São as maiores referências do Brasil, fazem parte da ANAPEM. E a gente falou muito no simpósio, a gente trouxe... Ele é internacional, então a gente trouxe... Teve uma mesa que a gente tinha, tipo, Alemanha, Portugal, Brasil, sabe? Assim, vários países na mesma... A Espanha, na mesma mesa. E a gente conversou muito do quanto o Brasil é forte na neuromodulação. Não só do ponto de vista científico, mas clinicamente.
também. Porque a gente não tem isso em outro país. Tipo, de você fazer a neuromodulação do jeito que é feita aqui no Brasil. Então, isso é um motivo de orgulho para nós, Sim. né? Isso é muito legal. Excelente. Ana, acho que a gente fez um ótimo tour, né? Eu não sei se tens alguma mensagem final que tu gostaria de passar, ou para os pacientes, para os profissionais. Bom, primeiro agradecer vocês ouvirem a gente até aqui. Eu falo pelos cotovelos, então se ajuda a me cortar, eu vou ficar falando. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Fico à disposição para ajudar as pessoas. Pode entrar no meu Instagram, pode conversar comigo onde eu, né, achar que pertinente, né? Eu tô à disposição. E acho que assim, pro profissional tomem muito cuidado, né? Não é neuromodulação, não é uma bala de prata, a gente não vai fazer isso para todo mundo. E pro paciente, tomar bastante cuidado com esse profissional que ele vai se consultar, né? Mas que uma das coisas que eu acho que tem que ter, né, para tratar um paciente neurológico é esse olhar humano mesmo, de você realmente se importar com aquela pessoa. Né? Eu, por exemplo, na minha pesquisa, eu sempre me preocupo. Esse fim de semana eu avaliei um paciente de Lorena. Me preocupo que ele demorou 3 horas para chegar. Nanana. Então, acho que é isso, sabe? Acho que essa é a essência, você se preocupar com o outro. Independente se você tá ali como paciente ou como terapeuta, mas essa preocupação tem que existir. Acho que é isso. Um olhar de base, né? Então, muito obrigada, Ana. Imagina, que agradeço, Ju. Encerramos. Ok?